Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Mais uma vez, uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. O pastor Léo falou comigo, acho que foi anteontem. Aí falei, tá bom, pastor, vamos lá. E como sempre, aquele temor e tremor da parte de Deus, porque nós sabemos que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno. E não depende de mim, depende dele. É a palavra dele que tem efeito. E os nossos corações são a terra fértil que frutificará ou não a semente vinda da parte de Deus para nós. Então não olhe para hoje como simplesmente mais um culto, como simplesmente mais uma batida de ponto. Fui na igreja. Não, que seja um dia diferente na tua vida. Antes de começar a mensagem, eu queria fazer uma estatística aqui. Quem aqui no nosso meio está na igreja há menos de um ano? Temos um irmão ali, benção pura. Quantos estão na igreja há menos de 2 anos? Quantos estão na igreja 3 anos para cima, para acabar essa estatística? O irmão aqui faz 75 anos, está na igreja, né? Nasceu na escola de teologia. Por que eu faço essa pergunta? Porque nesses dias eu tenho buscado em Deus algumas respostas, e eu descobri uma coisa tão óbvia, e às vezes nós não colocamos, porque existe um plano de Satanás de dissolução na sociedade, não é só em relação à igreja, mas em toda a sociedade, que é fazer pessoas idiotas úteis. Desculpe a palavra. Eu estou falando com adultos aqui, amém? 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 Glória a Deus. Então, a palavra que eu quero trazer nesta manhã é sobre maturidade e proteção espiritual. A maturidade não é uma opção, tá? E não é também uma obrigação, é uma proteção. Uma proteção. Essa maturidade é o que vai proteger a igreja, que vai proteger você, que vai defender os seus princípios e defender aquilo que você crê, aquilo que você prega. Se prega, porque se não prega, vai começar a pregar, amém? Então eu gostaria de começar com um verso do capítulo 5 de Hebreus. Hebreus não se sabe ao certo, não tem assinatura esse livro, mas pelas características quase todos falam que foi Paulo. Mas o que importa mesmo é o conteúdo que vamos colher aqui. 5:12. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, preste atenção, pelo exercício constante, tornam-se aptos. Olha a palavra, tornam-se aptos. Quer dizer que ninguém é apto, mas se torna. Amém? Preste bastante atenção no texto. Então, novamente, alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos. Para o quê? Discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Até aqui. Aqui está escrito para discernir entre o crente e o ímpio? Não. Aqui está dizendo para você discernir entre os petistas e os de direita? Não. Aqui está dizendo o quê? Para definir o que é do bem e o que é do mal. Uma vez, Jeremias, não me lembro o livro,
ele retoma o ministério dele com Deus, falando: ó, vem até mim, né? Que eu vos farei eles virem até você, mas você não vai até eles. A partir do momento que você separar o precioso do vil, o precioso do vil. Quando eu falo sobre sociedade, quando eu falo sobre fins de toda uma conspiração programada, que tem diluído o ensino nas escolas, que tem programado a cabeça das nossas crianças, que tem enfrentado os bons princípios familiares, devagarzinho, comendo pelas beiradas, com o decorrer dos dias, irmãos, com o decorrer de anos a fio, nós estamos vendo a dificuldade entre esse simples aptidão de reconhecer aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E nós olhamos aqui a carta escrita aos hebreus, homens que tinham por costume, desde criança, aprender sobre os mandamentos, aprender sobre o Pentateuco, ter lá todo o conhecimento. E mesmo assim, apóstolo Paulo, vou falar Paulo porque eu reconheço Paulo como escritor de Hebreus, tá? Mas é uma coisa do Tiagão, não tem nada oficial, tá? Mas ali diz que, de fato, embora esta altura, ou seja, poxa vida, depois de todo esse tempo, depois de todo esse trabalho, depois de toda essa liturgia, ainda precisam de alguém que lhes ensine. Lá vem o Tiagão de novo com essas mensagens. Mas é o que o Senhor fala comigo, irmãos. Porque eu tenho olhado para a minha casa, olhado para a igreja, olhado para o meu trabalho. Eu trabalho em um lugar que tem muitos meninos novos. Gente, como está difícil mão de obra hoje. Como está difícil manter uma pessoa empregada. Por quê? Porque qualquer coisa é motivo de bico, qualquer coisa é motivo para ir embora, qualquer motivo é motivo para deixar, chutar o balde. Essa é a geração de hoje. Essa é a geração de hoje. E aqui o apóstolo Paulo já se deparava com uma situação similar no cristianismo, nas questões de Deus, sobre as coisas de Deus, porque ele fala, estão precisando de leite, não de alimento sólido. Por que ele teve que usar esse termo? Por que esse escritor precisou usar esta figura de linguagem para mostrar que aqueles que estavam na igreja estavam ainda necessitando de ensinos fundamentais, coisas fundamentais, coisas que já deveriam saber, coisas que já deveriam ser mestres, já deveriam estar fazendo discípulos, já deveriam estar movimentando essa cidade, já era para nós estarmos ganhando o Brasil. Não, mas o Brasil, com 80 e lá vai pedrada de porcentagem de cristãos, continua sendo o país mais corrupto do mundo. Por quê? Você realmente acha que o Lula entrou lá porque fraudaram as urnas? Não! É lógico que teve um dedinho lá. Mas a falta de brio, a falta de busca em entender as coisas, tem feito a sociedade perder o senso das coisas. E a igreja é o sal e a luz desse mundo. Nós temos que ser a balança, nós temos que ser aqueles que dão o norte, nós temos que ser aqueles que indicam. É por isso que o socialismo e o comunismo odeiam o cristianismo, porque o cristianismo fala sobre família, e contra a família não se pode. Eu não sei se você tem buscado conhecimento sobre essas coisas, mas agora eles estão prontos para criar um modo operante cristão para construir mentalidades vulneráveis para a entrada do anticristo. Não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte: muitas das coisas que estamos vivendo hoje é simplesmente porque não temos o brio de compreender as coisas, de perder às vezes um dia ou 2 dias em uma página, em um texto,
que foi escrito, por exemplo, teve um cara que inventou o Teorema de Pitágoras 4 séculos antes de Cristo. Ele teve o trabalho de inventar aquilo do zero, meu irmão. Aí a gente só precisa ver o negócio feito, o cateto, tal, vez disso aqui, tá pronto o resultado. A gente não faz. Por quê? Porque falta brio, falta interesse. Mas Tiagão, o que tem a ver? Tem tudo a ver, meu irmão. Se nós não temos essa vontade de aprender, ou no mínimo ter o incômodo de não ter entendido algo e buscar entender, nós vamos continuar sendo pessoas vulneráveis. Quando nós olhamos por alguma coisa, quando nós somos quando perguntam algo para nós, ou quando apresentam alguma coisa para nós, e não compreendemos, poxa, eu não sei você, mas eu fico incomodado, eu vou procurar saber, eu quero entender, eu quero saber, e isso às vezes não vai me gerar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas vai me dar uma possibilidade cognitiva melhor, vai me dar inteligência, vai me dar um raciocínio mais rápido, vai me fazer alguém mais sabido, sabe? Essa palavra antiga, sabido, né? Só que nós estamos também sendo vítimas dessa programação, e a igreja tem se tornado uma igreja que ainda não amadurece. Por quê? Porque não consegue pegar um texto e realmente entendê-lo. Algo que já foi inspirado, já foi escrito, você não tem que inventar a roda, é só ler e entender, irmão. É só ler e entender. Aí nós vemos hoje a meninada, a moçada, eles ficam totalmente desconectados, passam o culto, às vezes vêm na igreja porque é obrigado, que o pai e a mãe faz vir, às vezes até alguns adultos vêm mesmo, porque senão a liderança pega no pé, e aí estão aqui, mas não estão aqui, sabe aquela história? O corpo está, o crente girafa, o corpo está dentro, mas a cabeça está fora, né? É o crente girafa. Aí como é que nós vamos embater um bom combate com essa sociedade que está se desvirtuando, onde o que é certo agora está errado, e aquilo que está errado está certo? Como que a igreja vai bater de frente contra um sistema desse? Se nós estamos usando o artifício do eu respeito, em vez de procurar informação e se capacitar, como ele diz aqui, se tornar aptos, ninguém nasce apto, você se torna apto. Nós precisamos, irmãos, eu sei porque hoje de manhã é um culto de crente, domingo de manhã é um culto de crente, e essa mensagem é para crente. Amém, irmãos? Como ele diz, embora a essa altura já devessem ser mestres, né? Existe um porquê disso, para discernir tanto bem quanto mal. Esse discernimento, irmãos, é necessário para o dia a dia, para a sua casa, para a sua vida, para o seu trabalho. Vamos lá. Hebreus denuncia a estagnação da fé a crentes que andam com Deus há anos, mas permanecem dependentes, frágeis e vulneráveis. Dependentes, frágeis e vulneráveis. Assim como no ambiente profissional, vou fazer um paralelo com o profissional, para ficar bem didático, amém? Estamos conversando essa manhã, na verdade. Assim como o ambiente profissional, onde alguém que trabalha há muito tempo deveria saber operar com segurança, mas às vezes ainda erra por descuido, falta de atenção ou comodismo, no reino espiritual, muitos permanecem crianças. Assim como uma pessoa que está lá no serviço, mas ele não procura um aprimoramento, não faz um curso, não faz nada, continua fazendo erro, continua sofrendo acidente, continua fazendo coisas. Assim no reino espiritual é a mesma coisa. A porta foi aberta, venha como estás, mas não permaneça como está. Jesus ama a todos e deu a liberdade, vinde ali.
Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. O pastor Léo contou uma história aqui sobre a loja de Deus, que tinha de tudo, é salvação, é alegria, era isso, era aquilo, tal, e o cara perguntou, eu queria, e quanto custa? Não, é de graça. Aí ele foi pegando, eu posso levar para o meu família, posso levar para minha mãe, posso levar para minha mulher, posso levar, pode, foi enchendo aquela caixinha, enchendo a caixinha, e na hora que ele foi pegar no caixa a caixinha era pequena. Ele falou, mas por que eu peguei tanta coisa e tão pequenininho? Aí o anjo falou para ele, não, porque isso aí são sementes. São sementes. Você vai plantar, você vai regar e você vai colher. Isso é o cristianismo. É por isso que ninguém nasce apto, mas se torna apto. Porque é semente. Nós temos que regar e plantar e regar e cuidar para que isso dê frutos. Vou fazer uma pergunta bem chata. Bem chata. Aonde você atua na igreja? Se você precisar não estar hoje, quem você treinou para estar no teu lugar? E nisso a igreja não anda, ela capota. Desculpem, irmãos. Coloquem amor nas minhas palavras. Coloquem amor nas minhas palavras. Peçam o sangue de Jesus aí onde você está enquanto ouve essa palavra. Você vai perceber que isso é santo, é de Deus, é a palavra de Deus. Nós precisamos, gente, amadurecer. A falta de maturidade gera riscos. Quais? A falta de crescimento abre portas para acidentes espirituais. Acidentes espirituais. Não simplesmente erros, mas acidentes. Coisas que causam escândalo, que contaminam várias pessoas, que trazem grande desperdício de tempo, que trazem grande prejuízo. É isso que acontece. Então o perigo do profissional relaxado, agora sim, para você entender melhor, o perigo do profissional relaxado e do iniciante inexperiente. As estatísticas mostram, iniciantes sofrem mais acidentes por não conhecerem as normas, correto? Por não conhecerem, sofrem acidentes. Experientes sofrem acidentes por acostumarem-se demais e relaxam. Não é isso que acontece? Você que trabalha com API, né? Com vários acessórios de API. Pela prática de anos de serviço, se você moscar, você deixa algumas coisas para trás. É onde os acidentes de trabalho acontecem. A igreja não é diferente. Nós temos a palavra de Deus que é a nossa proteção. O ensino de Deus é a nossa proteção. É a forma de nós vivemos de uma mente saudável, um coração habitável por Espírito Santo, uma vida santa, uma coisa diferenciada. Mas se você moscar, você está fazendo as coisas profissionalmente. Você está deixando de fazer as coisas por amor. Deixa de fazer as coisas simplesmente porque tem um chamado. Faz porque precisa fazer mesmo, porque não tem outro. E geralmente não tem outro porque você não treinou outro. Então é uma palavra para crente, amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa quantidade de pessoas. Eu acredito que somos o quê? 1/4 da igreja? Dessa igreja. É isso, Laudemir, mais ou menos? 1/4 da membresia dessa igreja está aqui hoje. 1/4 da igreja está aqui hoje. Se esse 1/4 dessa igreja, aqui, você, olha a pessoa que está perto de você aí, dá uma olhada aí, tá vendo esse irmão aí? E você, olha para você mesmo, assim, Se você, nós tomarmos posse dessa palavra e tomarmos uma atitude, nós mudamos essa igreja, nós mudamos essa cidade, nós mudamos esse estado, nós mudamos esse país. Obrigado pelo seu amém empolgante. Um amém muito empolgante nesse momento. Iniciantes sofrem por falta de normas, conhecimentos, e os experientes por se acostumarem. Às vezes estamos na igreja, tocando, cantando, pregando, servindo, e acostumamos com isso. E aí começamos a fazer as coisas de forma relaxada.
Começamos a não orar mais como orávamos, ou começamos a não ler mais como líamos, não buscamos mais informações, conselhos, não buscamos mais nada. Por quê? Porque somos donos da verdade. E aí começa as sofismas, as verdades misturadas com mentiras da nossa própria cabeça. E é onde você vê os famosos crente mimimi, crente dodói, crente isso, crente aquilo. Por quê? Por causa disso. Se nós, como igreja, hoje, abrirmos os nossos olhos e nos sentir um pouco mais incomodados com a falta de contexto e conhecimento, e começarmos a falar: poxa, eu fui alimentado quando era criança, eu tenho um cérebro do tamanho normal, eu sou saudável, por que eu não vou entender? Uai, faça essa pergunta para você mesmo. Temos mestres na igreja, temos pessoas qualificadas que você pode tirar as dúvidas. Então qual é o motivo que nós permanecemos sem entender? Por que ainda continuamos vivendo, empurrando a vida com a barriga? Eu tenho bastante barriga para empurrar, é até mais fácil, mas eu não faço isso. Eu procuro saber, se eu não sei eu procuro. Eu tenho aí meu mestre aqui, eu tenho o pastor, meu rabi também. Eu tenho pessoas que eu procuro saber, porque eu preciso conhecer, para que eu fique em pé. E essa minha fala, meus irmãos, tem propriedade. Esse mês fez 5 anos que eu saí da clínica, e fora a clínica tem mais 3 anos e meio, quase 4 que eu fiquei na clínica. Ou seja, eu nunca fiquei limpo tanto tempo na minha vida inteira, porque eu entendi isso aqui, irmãos. Eu entendi, eu compreendi essa palavra. Essa palavra é importantíssima para nós, porque senão nós vamos simplesmente trocar de caráter, não deixar com que o Espírito nos conduza. Às vezes nós abandonamos um caráter A, mas assumimos um caráter B. Não sei se essa é a palavra correta, mas quando o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é autocancelamento. É deixar com que Deus faça. Mas como Deus vai fazer se nós não temos uma busca, um entendimento, uma leitura, momentos com Deus? Como? O inimigo, irmãos, não respeita tempo de igreja, tá? O inimigo não respeita tempo de igreja. Você quer que eu fale que ele respeita ou não? Eu vou falar, hein? Obediência. Obediência. É isso que faz o diabo te respeitar, porque a tua conduta com Deus afasta ele. Quer um exemplo? Jó, que o próprio Deus deu como exemplo o capeta. Viste meu servo lá? Aí o diabão quis crescer, falou: lógico, o Senhor fica abençoando ele, não sei o quê. Mas então tá, beleza, toca em tudo lá. Aconteceu o quê? No final das contas, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto, bendito seja o Senhor. Ele tinha contexto, ele tinha vida com Deus, independente do que ele tinha, independente das posses que ele tinha, independente se estava dando certo, se estava dando errado, independente de qualquer coisa, ele tinha Deus como Senhor, Salvador. Tudo que ele tinha era Deus. E é nisso que nós precisamos mergulhar o entendimento, deixar o coração absorver esse entendimento. Vou dar um exemplo de um homem que tinha tudo para renunciar, uma por causa da comparativa, da dificuldade, que era Josué. Está lá em Josué 1,7, irmão, coloca aí, rapidinho, todo mundo conhece. Deus não deu a Josué, irmãos, uma nova arma. Tó, Josué, agora você vai liderar o povo, então tó essa espada do poder, que é a espada de Cristo. Não, toma aqui o escudo do homem América. Não. O que Deus deu para Josué? Vamos ler aqui. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Agora entra a arma, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente. Cumpra fielmente. Cumpra fielmente. Cumpra fielmente. Guarda essas palavras-chave. Eu perdi aqui agora. Se você andar, o livro dessa lei, medita nelas de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então tem uma condicional aqui ou não tem? Tem uma condicional aqui, vamos brincar de língua portuguesa um pouco? Está escrito aqui na última frase, depois do último ponto olha, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então tem uma condicional. Aí a gente fica procurando resposta para coisa que já está respondido. Oh Senhor, por que minha vida não vai? Por que eu não consigo ir para frente? Por que não vai? Por que isso? Por que aquilo? Está aqui, meu irmão. Está aqui a palavra. Está aqui. Deus não deu, que nem eu falei, não deu a espada de Grayskull para ele, o escudo do Capitão América. Não foi nada disso. Ele só falou, meu amigo, sabe aquilo lá que você ouviu, que eu dei para Moisés, ele ordenou para você? Então medita nela de dia e noite. E não deixa de falar, não deixa de falar. Então, se nós fazemos parcialmente, automaticamente, parcialmente recebemos. E pode ter certeza que o parcial não vai ser suficiente. Quantos estão entendendo essa mensagem? Existe uma condicional para que possamos ter sucesso, para que possamos ter bom ânimo, para que nós possamos prosperar e ser bem-sucedidos. Isso não quer dizer que você vai ser milionário, ou que você vai ter 2, 3 carros da garagem. Não tem nada a ver com finanças. Porque, que nem eu e a Patrícia falamos, nós não temos tudo o que nós queremos, mas temos tudo o que precisamos. É nesse contentamento que vem pelo conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, que nos traz contentamento. Eu tenho sofrido muito com isso. E esses dias eu estava passando, falei, meu Deus, faz tanto tempo, parece que meu carro, ele descobre que eu vou ganhar um dinheirinho, ele fala, vou gastar. É assim, ele já sabe. Ele descobre que eu vou receber um negocinho, ele já vai, peraí, vou gastar. Ele vai lá e já gasta. Então entra o dinheiro, eu vou e pago. E você acredita que eu fui falar com o meu superior, né, perguntar para ele, né, sobre o negócio, porque eu preciso fazer uma manutenção lá. E eu escutei dele, poxa cara, toda vez que você vai receber um dinheiro, você já tem destino. Pô, aquilo doeu, mas foi uma paulada, Rabi. Foi uma paulada na minha face. Só que eu engoli e em menos de 3 segundos eu respondi. Eu falei assim, é ao contrário. Eu não estou recebendo para pagar. Eu estou pagando porque eu já recebi. Deus permitiu que acontecesse e já me deu a provisão. Deus permitiu que aconteceu e me deu a provisão. Ele ficou quietinho. Isso é ter brio. Isso é você saber defender o Deus que você serve. Isso é você defender aquilo que você crê, que você prega, irmão. Você tem que defender Jesus. Porque aqui ele fala aqui que nós temos que meditar dia e noite. E também ele fala, não deixe de falar. Não deixe de falar. Eu poderia ter ficado quieto. Eu poderia ficar cabisbaixo. Eu poderia ficar ali magoado, choroso. Eu poderia, sim. Mas eu respondi à altura do meu Deus. Que embora seja desconfortável a minha ótica humana, a minha questão humana, os meus desejos, a vontade dele está acima de tudo, e se ele permitiu que assim fosse, quem sou eu para falar alguma coisa? O importante é que ele seja glorificado, é que ele seja adorado, que o nome dele seja exaltado.
Porque até hoje, em todas as situações que temos passado, eu, minha família, minha casa, em nenhum momento o Senhor permitiu a vergonha, que é dever e não pagar, acontecer alguma coisa, se endividar e não conseguir cumprir com os compromissos. Nunca! Nunca! Porque eu tenho em mim um cântico, eu tenho em mim um Deus que me conhece de longe Ele me conhece. Salmo 139, de longe Ele me conhece. Nós precisamos restabelecer o reino de Deus dentro de nós, irmãos. Nós precisamos restabelecer, sair fora da caixinha que o mundo tem proposto para nós. Não entendeu? Deixa para lá. Não dá, deixa para lá. Não, respeita, não. Aí você vai se tornando uma pessoa sem conhecimento, sem causas, sem nada. Vive de pequenos brindes, de pequenas situações da vida que satisfazem. Eu quero viver o melhor de Deus nessa minha vida. A vida é como um sopro, mas enquanto ela tiver vida, que seja Ele glorificado. E para isso eu preciso buscar em Deus. Não é o que Ele falou? Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Medita dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Como eu disse, fazendo um paralelo ao trabalho, que é o API. O API do crente está lá em Efésios, Efésios capítulo 5, não vou ler. Que é: o capacete da salvação protege a mente, a couraça da justiça protege o coração, o escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo, a espada do Espírito evita os ataques surpresa. Porque você tem arma para ataque, não é só arma de defesa, você tem que atacar. Você precisa atacar. Ou você vai ficar igual o Rocky Balboa, tomando soco o filme inteiro, aí lá no final ele dá o cara cai, Brincadeiras à parte, mas às vezes nós vivemos parcialmente aquilo que Deus tem para nós, porque nós não adquirimos conhecimento para tal, porque nós estamos estagnados. Quem abandona a palavra, abandona a proteção. Quem abandona a palavra, abandona a proteção. Assim como um trabalhador que ignora o manual e entra em área de risco, sem equipamento, cedo ou mais tarde, sofrerá acidente. Cedo ou mais tarde, se você abandonar a palavra, meu irmão, cedo ou mais tarde, alguma coisa ruim vai acontecer. E você não vai ter semente plantada, muito menos frutos para colher. É por isso a importância dessa palavra, irmãos. É por isso a importância. Eu sei que talvez nunca mais chame eu para pregar, o pastor vai estar assistindo lá. Mas é um tipo de palavra, irmãos, que está queimando meu coração. Porque eu estou cansado, irmãos, de ver do Satanás saqueando famílias, saqueando a igreja, roubando pessoas da cara dura. Por quê? Porque as pessoas estão inofensivas. E Deus nos chamou para guerrear. Deus nos chamou para a espada, não foi para a paz não, foi para a espada que Ele chamou a nós. Nós não estamos no Evangelho para vivermos assim, as mil maravilhas, não, nós estamos em guerra. O nosso descanso é lá na eternidade. Enquanto estivermos aqui, é guerra, meu irmão, é guerra. Às vezes você fica procurando, orbitando em volta do teu pecado a semana inteira. Oh Deus, dê misericórdia, enquanto você deveria estar simplesmente amando o teu próximo. Porque quando você ama o teu próximo, o teu interesse está em satisfazê-lo, e o teu interesse estando em Deus, você sabe que muitas das coisas dependem de Deus. Dependendo de Deus, você não pega. Entendeu o raciocínio? O diabo está fazendo as pessoas ficarem orbitando em volta das coisas erradas que fazem. Aí desconcentra você, você fica, passa uma semana, passa duas, passa três, passa um ano, e você lá orbitando problemas. Por quê? Porque o conhecimento ele não quer que você tire o foco dessa órbita aqui para cá. É isso que ele está fazendo com a sociedade. É isso que está acontecendo com a sociedade. Estão orbitando nos seus
dos militarismos, militantes, né? Eles orbitam só naquilo, os militantes. Aí separa, né? É homem contra mulher, é branco contra preto. E aí vai. Aí eles ficam orbitando em cima disso aqui. Aí a igreja, ela vem, você vem para a igreja e vem com a cabeça cheia de coisa. E esquece de seguir a palavra. Esquece de observar a palavra. Esquece de se atentar à palavra. Eu nem vou entrar em pormenores aqui hoje. Mas o feminismo está entrando dentro da igreja. O comunismo está entrando dentro da igreja. Não estou falando essa igreja, tá? Estou falando num contexto do Brasil. Por que será que está acontecendo isso? Por causa da falta de meditar na palavra. Falta de conhecimento da palavra. Apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, meu irmão, último versículo aí, 1 Coríntios capítulo 3, só mais uma pauladinha só. Lembrando que a boca, o ouvido mais perto do pregador é dele mesmo, tá, irmãos? Tá? O ouvido mais próximo da boca do pregador é a dele mesmo. Tá? Eu não sou superior a ninguém, jamais, eu sou o pior daqui. Tá? Eu preciso dessa palavra, porque se eu não tiver essa palavra, eu estou de volta lá no crack. Se eu não tivesse essa palavra no meu coração, se eu não manter ela no meu coração, eu estaria provavelmente sem meu casamento, sem minha casa, sem nada de novo, na beira de calçada, vivendo de cola de pinga dos outros, como eu vivi muito tempo. Mas Deus seja louvado, que abriu os meus olhos, e hoje eu estou aqui, passando para vocês aquilo que está dentro do meu coração, e que Deus falou comigo, e eu espero realmente que em nome de Jesus, você pegue essa palavra com muito amor, e coloque no contexto da tua vida, para que as coisas caminhem. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 em diante: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que, ali explico o porquê. Porque visto que há inveja e dissensão entre vocês, não estão sendo carnais, e agindo como mundanos. Mundanos, uma pergunta, né? Então ele colocou 3 pontos aqui. Visto que há inveja e divisão entre vocês, não sendo carnais e agindo como mundanos, né? Então ele coloca o porquê que ele estava falando aquilo lá. No versículo 4: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje? Vou dar um exemplo simples aqui, Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu sou do pastor Miguel. Eu sou do pastor Léo. Mas eu sou do pastor Miguel. Mas eu sou do apóstolo Léo. Ei, cuidado, hein? Sou ungido. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e não sendo mundanos, afinal de contas, versículo 5: quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós que somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre vocês. Contudo, veja cada um como constrói. Aí ele joga para a igreja: veja cada um como constrói. Veja cada um como constrói.
Ah, mas eu sou desse, eu sou daquele. Ah, eu prefiro a teologia arminiana e o outro eu sou sei lá o quê. Ah, mas eu sou desse. Não! Entendam que as pessoas que passaram por tua vida, ministros, pregadores, obreiros, que passaram por tua vida somente são ferramentas de Deus que colocaram o alicerce sobre a tua vida, e que agora compete a você, com sabedoria, construir. Compete a você construir. Não é por A ou por B, porque quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus, irmão. Então olha só aqui a última frase: contudo, veja cada um como constrói. Como você está construindo a tua carreira na fé? Como você está construindo o teu ministério terreno aqui? Como é que você está repartindo aquilo que foi dado para você como alicerce? Como é que você está agindo? Como? É isso que nós temos que nos preocupar. Do versículo 1 ao 3 diz assim, ainda carnais, né? Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais. A igreja de Corinto, né, era cheia de dons. Para quem sabe, estudou isso aí, sabe que a igreja mais completa de dons era a igreja de Corinto. Então, tanto é que lá nos 2 livros, de 1 e 2 Coríntios, ali estão grandes ensinamentos, né, litúrgicos da igreja, sobre aquele que está falando em línguas, e vários contextos estão ali. Por quê? Porque era a igreja mais dotada de dons, e a igreja quando era mais de dons, talentos e atividades, tá? Mais fraca em quê? Maturidade. Não tinha maturidade. Eles eram atuantes, tal, faziam e aconteciam, mas não tinham maturidade. O que são crianças espirituais? Presta atenção nessa lista. Facilmente ofendidas. Facilmente ofendidas. Qualquer coisa ofende. Facilmente enganadas. Qualquer doutrina que concorde com o que você está pensando na hora está facinha, leva você. Facilmente divididas. Você viu aquelas pessoas que não conseguem olhar para a cara do outro? Que tem problema com A, com B, com C? Dividida. Facilmente feridas. Pessoas que sofrem amargamente por coisas mal resolvidas dentro de si. Essas são pessoas que, pela infelicidade da falta de espiritualidade, como crianças na fé, acabam sendo. Como criança, se você permanecer nesse estágio, você vai ser facilmente ofendido, você vai continuar sendo enganado, você vai continuar com divisão, você vai continuar com feridas. Você não acha que chegou o tempo de parar com isso? Você não acha que já deu hora de encerrar essa parada aí? Nossa igreja está sendo abençoada, estamos num novo lugar, num novo ponto, um salão bacana. O que falta para nós? Falta nosso comprometimento, falta a nossa parte, porque nós sempre ficamos colocando nas costas dos líderes, colocando obrigação nas pessoas. Ah, o meu líder que eu chamo as pessoas para a célula. Ah, o pastor que ganha almas. Ah, sei lá, o grupo lá que faz o evento. E assim vai, nós vamos largando mão, deixando quieto. Por quê? Porque não queremos encarar a responsabilidade. E isso não é algo natural, é algo que tem sido implantado na sociedade, não é de hoje, irmãos. Quantos estão entendendo? Não é algo, o diabo, não, existe um plano de uma elite, sim, que trabalha para deixar você como simplesmente um operário, né? Eu estou vendo umas coisas, né, o Rockefeller, de 88 anos atrás, os pensamentos deles estão atuantes até hoje. Né? Há 88 anos atrás, Rockefeller ele possuía 1/3 da riqueza da América. Ele comprou as escolas, ele mudou o medicamento natural por medicamentos sintéticos. Para quê? Trocou o ensino da escola para fazer você um operário, não um visionário.
para você não ser visionário, para você só ser um operário, para você estar simplesmente debaixo de ordem, para você simplesmente obedecer, trabalhar, aí você fica doente. Ele comprou a farmácia, ele instituiu o medicamento sintético, então a roda perfeita está rodando há quase 100 anos. Já ouviu falar sobre isso ou não? O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então nós não podemos trazer esses atributos para a igreja, não podemos trazer para o contexto nosso com Deus, que faz as coisas ficarem simplesmente superficiais, só o suficiente para mim entender como crente. É assim, eu acho que eu consigo ir para o céu. Não, tem que ser profundo, tem que ir mais fundo, conhecer a palavra de Deus, porque quando você cria essa musculatura, você não vai ser mais frágil, você não vai sofrer feridas mais, você não vai ser uma pessoa vulnerável. Quantos estão entendendo? Já estou acabando. Versículo 4 ao 7, o perigo da comparação. Divisões, disputas e vaidade mostram sua imaturidade. Olha só, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Ele não se comparou com Apolo, e nem Apolo com Paulo. Ele simplesmente citou, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, o que é importante, meu Deus? O que é importante? Não é o crescimento? É o crescimento é importante. Então, meus irmãos, vamos dar a Deus a honra, a glória e o louvor. Vamos parar com divisões, disputas e vaidade, que só isso mostra a imaturidade. Então, Paulo ensina, maturidade é reconhecer que Deus é fonte. Deus é a fonte. A fonte está em Deus. E aonde nós encontramos Deus? Pela oração, pela leitura, pela busca. É lá que está a fonte. Nós somos cooperadores. Você, meu irmão, não é um crente de cadeira. Você não está aqui para esquentar. Meu ministério, qual é o seu ministério? É esquentar a cadeira da igreja. Eu não vi esse ministério ainda, mas inventaram já, apóstolo, né? Não, você não é um esquenta-cadeira de igreja, não. Você é um cooperador tanto aqui como na tua casa, como no teu trabalho, como na tua escola, na faculdade, aonde quer que você esteja, você é um cooperador. Como cooperar? Cooperar é fazer com que de alguma maneira a pessoa evolua. Eu estou cooperando, eu estou causando evoluções. Vamos entender? Amém? E ninguém é grande sozinho. Ninguém é grande sozinho. Por isso que nós temos que congregar. Por isso a necessidade da igreja de sermos um corpo de Cristo. Ninguém é grande sozinho. Eu preciso, se eu tocar sozinho aqui fica chato. Eu preciso dos meus amigos, dos meus músicos. Eu preciso dos backs vocais. Eu preciso de você que também dê uma adoração para que todos nós juntos entremos na presença. Isso é só um exemplo. Mas em relação à vida, ninguém cresce sozinho. Só que não pode haver comparações, amém? Amém? Eita, nós, hein? Versículo 8 a 10, construção e responsabilidade. Paulo diz, somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. Ele mostra que o cristão maduro constrói com responsabilidade. O imaturo constrói de qualquer jeito. O fundamento é Cristo. Tudo fora disso desmorona. O fundamento é Cristo. Tudo que for fora isso vai desmoronar. É por isso que nós vemos o nome de Jesus sendo envergonhado dia após dia, com pessoas que estão na mídia, grandes nomes da mídia, envergonhando o nome de Jesus, porque o fundamento deles não era Cristo, era eles mesmos. E aí nós vemos a destruição que está causando, a vergonha que está causando esses caras que falam em nome de Deus, mas de Deus não tem nada. Da mesma forma que um engenheiro não pode ignorar o projeto, o cristão não pode ignorar a palavra. Pare de ignorar a palavra, busque a palavra. Quem constrói sem projeto sofre colapso. E hoje não está vivendo o dia do maior colapso da sociedade. Nós estamos vendo isso acontecer. Está aqui terapeutas, né? Não está um colapso, as pessoas estão colapsando, estão implodindo que nem vulcões. Por quê?
Por que isso está acontecendo? Lição central da maturidade: lição central: maturidade evita acidentes. Assim como treinamentos evitam acidentes, não é? Lá no seu trabalho, quando você é treinado, evita acidente ou não evita? Sim. Disciplina evita quedas, certo? A atenção salva o quê? Vidas. No espiritual, a palavra evita tropeços, a oração fortalece, a obediência protege, a maturidade sustenta. O crente que permanece imaturo é sempre um acidentado em potencial. A imaturidade forma uma pessoa acidentada em potencial, emocionalmente ferido, espiritualmente fraco, dividido novamente, confuso, vulnerável, sabe? Mas o crente que cresce na palavra, irmãos, que eu creio que em nome de Jesus, aqui esse 1/4 dessa congregação que está recebendo essa palavra nessa manhã, vai se posicionar, e nós vamos mudar a história dessa igreja, nós vamos mudar a história dessa cidade, em nome de Jesus. O crente que cresce na palavra, ele anda seguro, vence tentações, constrói com firmeza, vive protegido, prospera em seus caminhos. Esse é o crente que cresce com a palavra. Conclusão: cresça, proteja-se e permaneça. Nós lemos 3 trechos em Hebreus 5, que em resumo fala sobre crescer, né? Não ser mais criança, mas crescer. Josué 1 lá: não se desvie, não se desvie, cresça, não se desvie. Terceiro, 1 Coríntios 3, construa com maturidade. Então aqui nessa manhã, receba uma receita para uma vida nova, em nome de Jesus. Cresça, não se desvie, construa com maturidade. Amém? Se no trabalho descuido pode gerar dor, no espiritual um descuido pode gerar percas eternas. Quantas pessoas não vêm mais para a igreja porque se frustraram com outras pessoas? Percas eternas. Que o Senhor nos levante como trabalhadores prudentes, guerreiros equipados, construtores experientes, servos maduros e discípulos que não se desviam da palavra. Discípulos que não se desviam da palavra. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Eu sei que está chato a palavra, mas é isso. Entenda, aprenda. E a última frase que eu quero deixar para os irmãos refletirem pela vida: maturidade não é opção, é proteção. Maturidade é proteção. Se você quer parar de ser vulnerável, se você quer parar de ficar sofrendo feridas, se você quer parar de ficar se envolvendo com divisão, se você quer parar com essas coisas, então, maturidade. Procure valorizar a leitura, o conhecimento da palavra. É a palavra, não é acessório, ela é vida. A palavra de Deus não é só um acessório, ela é vida. Amém, irmãos? Se coloque de pé no teu lugar, em nome de Jesus.